Bom dia, pessoal. Boa Páscoa a todos. Hoje, domingo de Páscoa, estou aproveitando aqui o feriado para gravar mais um vídeo sobre o nosso clube e mostrar para vocês aí o resultado de março. Mais uma vez aí peço desculpas por não ter feito algo parecido para fevereiro. Bom, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vou começar mostrando o relatório que a XP prepara, né? Vou só pedir desculpas porque para aproveitar o feriado, eu acabei pegando. Sempre tem um atraso na emissão do relatório, então o relatório está com a data de 27, que é o penúltimo pregão de março. O pregão de 28 não é só na segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, como o pregão do dia 28 teve um resultado bem, assim, não foi muito significativo, né? Teve uma variação pequena, o Bovespa subiu 0,3, a nossa carteira subiu 0,13, então um pouco muda, mas na planilha eu já fiz os ajustes, tá? Então vamos dar uma passada rápida aqui, ó, na renda fixa, a gente continua com aquelas posições lá na renda fixa, a renda fixa hoje, deixa eu aumentar um pouco aqui, a renda fixa hoje ela corresponde aí cerca de 6,5, né, do nosso patrimônio, somando esses dois. Então é aquela velha história, né? Ela faz um colchão, evita que a gente tenha, ela ajuda a amenizar variações na bolsa e a nossa reserva de oportunidade, né? Sempre que a gente enxerga uma boa entrada, a gente vende uma parte da nossa renda fixa e compra ações. Essas aqui são as nossas ações. Eu fiz algumas alterações na carteira, depois vou falar sobre isso. Tá? Também vou falar sobre dividendos. Eu acho que uma coisa bem legal para compartilhar com vocês. A gente está com um caixa alto por causa de aportes no clube. Então a gente teve aí 10 mil aportado em março e já temos aí 20 mil para abril, que vai entrar na segunda-feira. Então a gente está com novos aportes no clube, que é muito bom também. Depois vou explicar um pouco mais por quê. Por que que é bom, né? Então o nosso patrimônio está aqui, né? É, aqui no fechamento, no 931. A cota 103,26, como eu falei, subiu um pouquinho na quinta-feira, mas enfim, é nessa ordem aí de 103,3. Esse mês foi um mês muito bom. Se a gente pegar aqui, a gente subiu 1,8, né? Então a gente teve uma valorização forte na carteira nesse mês, 1,8%, enquanto que o Ibovespa ele caiu 0,7, né? Tem o efeito aqui da sexta-feira, desculpa, da quinta. Então o Ibovespa caiu 0,7, a gente subiu aí 1,8 no mês. Então a gente teve aí algo em torno aí de 2,6% em cima do Ibovespa, o que é muito bom, como vocês devem lembrar, a gente já há algum tempo não batia o Ibovespa, né, no mês a mês, então isso é um resultado excelente. E obviamente a gente bateu o CDI. Então, quando a gente vê aqui o CDI, né, no mês variando aí 0,79, a gente variou 1,8. Então, a gente teve uma variação bem significativa à frente do CDI. Também vou mostrar isso. Tá? Então, vamos lá para a planilha. Aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ficar mais fácil de ver, né? Tentar mudar isso aqui, pronto. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa aba de performance. Então, mostrando aqui os gráficos, fica mais fácil, né, da gente entender. Então aqui variação mensal, a gente já falou algumas vezes aqui desse sobe e desce, então vamos focar aqui ó, em março. Em fevereiro praticamente a mesma variação. Aqui em março o azul é o Ibovespa, né, então o Ibovespa cai e a gente sobe, então a gente abriu aqui uma boquinha de jacaré. No acumulado desde lá do início do clube, a gente ainda vem apanhando bastante, né? O CDI continua aí sua trajetória. Não sei se dá para perceber, mas tem aqui uma ligeira mudança de inclinação, né, por conta aí da recente queda de juros. Então a tendência é que essa curva cinza ela comece a suavizar,
mas ela vai continuar sempre na sua ascendente, né? Essa é a beleza da renda fixa. E o Ibovespa está aqui em cima e a gente está aqui tentando recuperar o tempo perdido. Então, aqui em março a gente fechou um pouquinho aqui a diferença para o Ibovespa e para o CDI. Se a gente olhar aqui as diferenças entre o Camelot e o Ibovespa, tá vendo? A gente vê aqui que a maior parte do tempo a gente está aqui embaixo, às vezes a gente está em cima, mas o Ibovespa vem ganhando da gente. Eu já falei algumas vezes, né? Um dos motivos do Ibovespa ter subido tão forte em 2023 foi a Petrobras, né? Eu sempre faço até aqui, continuo convicto com as minhas hipóteses, né, de que a gente não deve investir em empresas estatais, principalmente num governo do Lula, né? Mas o fato é que em 2023 a Petrobras subiu 90%, né, por conta da política de dividendos. Então, em 2023 foi muito difícil bater o Ibovespa por conta do efeito Petrobras. Em março, por exemplo, agora, né, a Petrobras teve queda em março e, e aí, enfim, a nossa carteira superou o Ibovespa muito por conta da queda aí da Petrobras, né? Então esse gráfico aqui, ele mostra, né, em azul, ele mostra a nossa diferença acumulada para o Ibovespa. Então a gente vê aqui que, né, desde o início do ano aí a gente, enfim, tem tirado aí a diferença, começou a tirar a diferença, mas ainda temos aí um longo caminho. Do lado positivo, a gente vê a curva laranja, que é uma comparação desde setembro, né, quando a gente começou, setembro de 2023, quando a gente começou é, com a XP, não, na verdade até antes. Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui. Isso aqui começou aqui, ó, em agosto de 2022. Né? Então, aqui é quando a XP começou a publicar o resultado da sua carteira recomendada, né? Lá no site da XP Expert, todo mundo tem acesso. Depois, se vocês quiserem, é só me procurar que eu ajudo a facilitar o acesso de vocês também. Mas, enfim, então a gente se compara com essa carteira recomendada da XP. Carteira recomendada da XP, a gente tem esse aqui, de novo, esse gráfico aqui é a diferença. Então, quando ele sobe, significa que a gente está ganhando, né? Quando ele desce, como é o caso aqui do Ibovespa, significa que a gente está perdendo. Então, a gente vê aqui que ele está subindo, ou seja, a gente está batendo. Atualmente, a gente está batendo aí 8,6% a carteira recomendada da XP, né? Então, assim, é um bom indicativo. Tá. Bom, é isso. Agora eu vou falar das mudanças que a gente fez na carteira. Então, vamos aqui, né? Carteira consolidada. Então, vamos lá. O que que aconteceu aqui? Vamos olhar os papéis que a gente tem aqui hoje na carteira e, e explicar um pouquinho o racional. Então, aqui, os papéis que entraram na carteira foram CCR, Localiza e JHSF, que é um de shoppings. Eu já tinha adicionado a Jales Machado e a São Martinho. Acho que eu comentei isso no vídeo anterior. De qualquer maneira, essas duas aqui são produtoras de etanol. Então, o racional é que elas estão muito baratas, né? É, elas estão muito descontadas e a ideia é aproveitar que elas produzem tanto etanol quanto açúcar. Então, a ideia é aproveitar o alto preço do açúcar, né? E eu acredito que o etanol, a longo prazo, ele vai subir, porque tem toda essa motivação ecológica, né? Hoje em dia, a gente recentemente teve aprovado no Congresso uma proposta de lei que altera o conteúdo do etanol na gasolina, né? Passando dos atuais 20% para 25%, quiçá 30%. Então, isso aumentaria bastante a demanda de etanol, né? Obviamente que tem uma outra componente aí de risco,
né, que os Estados Unidos eles estão produzindo muito etanol com base em milho, né? Então é, a gente tem esse risco aí que tem que ficar no radar. Mas, de novo, essas empresas estão muito descontadas, são empresas muito redondas, né? Assim, quando você olha os números, a contabilidade. E desde que a gente entrou, os papéis têm subido, né? A Jalles Machado está subindo aí quase 5 e a São Martinho 14. Então, enfim, acho que foi um bom ponto de entrada. E as outras empresas, o que, que aconteceu? O racional é que os juros vão cair e os juros caindo, as empresas que estão muito endividadas, mas que geram muito caixa, elas vão se aproveitar melhor dessa queda de juros. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço isso, sim, de uma maneira rápida. Mas aqui, ó, os critérios, esse processo de screening é um processo aí conhecido, né, para quem faz análise financeira, que é justamente você fazer uma varredura nos papéis da bolsa e procura aqueles papéis que atendem os critérios ou filtros que são aplicados. Então, eu fiz dois screening aqui muito parecidos, né? Basicamente aqui eu peguei aqui empresas que estejam bem endividadas, né? Ou seja, empresas que têm uma dívida líquida sobre EBIT. EBIT é enfim, é um parâmetro de geração de caixa, né? Seria o lucro antes de impostos e juros. Então, essa relação entre 3 e 5, depois eu mudei aqui entre 3 e 6, depois eu mudei para 3 e 5. Receita líquida tem que estar positiva, né? Meio óbvio, mas só para evitar algumas coisas que aparecem às vezes quando você aplica o filtro. Patrimônio líquido acima de 500 milhões, ou seja, a gente não quer empresas muito pequenas, né? E aqui entra a geração de caixa por si, né? Então aqui, ó, um fluxo de caixa operacional sobre a dívida líquida maior e um fluxo de caixa operacional sobre a receita maior do que 40%. Ou seja, isso aqui mostra o seguinte, quanto que da receita efetivamente se traduz em caixa, em geração de caixa, né? Uma medida parecida é calcular a margem EBIT, que seria o EBIT sobre a receita maior do que 30%, né? Então eu aplico esse screening, né? O resultado aparece aqui. Eu uso um site que me ajuda bastante, que é o Com Dinheiro, um site é, especializado nisso. Aqui é o resultado do outro screening que eu fiz, né? Aí eu coloco aqui em ordem crescente e pego aqui as empresas que atenderam aqueles filtros e aí eu aplico outros filtros. Então, o que que eu começo a ver, né? Então, eu sei que todas essas empresas aqui são empresas alavancadas, ou seja, endividadas, que têm um bom operacional, ou seja, geram caixa, né? Mas eu preciso saber se vale a pena comprar, se elas estão baratas ou não. Então, para definir se elas estão baratas ou não, eu aplico uma análise de múltiplos, né? Então, eu pego aqui os múltiplos da XP, que é um tabelão que a XP toda semana atualiza, e aí eu vou calculando se o múltiplo atual ele está abaixo ou acima da média, e aí assim eu vou vendo se aquele papel está barato ou se ele está caro. E aí eu vou fazendo a marcação de cores aqui, tá? Outra coisa que eu vejo é qual é a recomendação da XP. Então, por exemplo, a ARM-L3, né, que é uma empresa de aluguel de equipamentos, ela está toda verdinha, mas ela não tem cobertura da XP. Aí eu resolvi não entrar no papel, tá? A Log3, ela, que é uma empresa de logística, se não me falha a memória, ela tem aqui em amarelo o EV sobre EBITDA, que é o parâmetro, o múltiplo que eu mais gosto de olhar. Então você vê que está bem perto o atual da média. Então, aparentemente, não tá barato. E a recomendação da XP é neutra, né? E aí vem, por exemplo, Iguatemi. A recomendação da XP é compra, mas olhando o múltiplo aqui, ele está bem caro, né? Estaria bem caro. Então eu resolvi não comprar. E por aí vai, eu vou fazendo essa avaliação.
Aí os papéis que me chamaram a atenção foram justamente aqui, ó. O Jales Machado está até aqui, mas eu já tinha comprado, então nem não aumentei a posição. Mas me chamou a atenção CCR, né? É um papel que há tempos eu estou de olho porque a Itaúsa comprou uma parte da CCR e quando o Itaú compra alguma coisa é porque, né, deve ser bom. E a gente vê que ela está verdinha aqui em todos os critérios, recomendação de compra pela XP com um upside de 23%. A JHSF, ela está amarela aqui, né? Mas no preço sobre o lucro ela está verde, no preço sobre o valor patrimonial ela está abaixo de 1, né? E tem uma recomendação de compra da XP com um upside de mais de 100%. Então, isso aqui me chamou a atenção. O JHSF atua no segmento de alto luxo, com hotéis, shoppings, lojas. Então, é um segmento que, enfim, normalmente é um segmento resiliente, né, que pega o público aí que tem grana para gastar. Dei uma olhada no gráfico, né, também gosto sempre de olhar o gráfico. Então, dei uma olhada aqui no gráfico da JHSF, está aqui ele, né? E vi que estava num ponto bom de compra, tá? Esses escritos aqui na tela, Buy and Sell, isso aqui é um algoritmo que eu aplico nos gráficos, né? É fruto aí de um estudo que eu já faço há bastante tempo e veja que ele deu compra aqui e, surpreendentemente, após o resultado aí do quarto trimestre, a JHSF deu uma pancada aqui de 15% para cima. Então foi uma entrada muito boa, né? Aí fica sempre aquele gostinho de podia ter comprado mais. Mas enfim, eu comprei o que o caixa permitia, sem também fazer alterações muito bruscas na carteira. Então o racional é esse, tá? Era pegar empresas que possam, de novo, alavancadas com um operacional forte, geração de caixa forte e que podem se beneficiar da queda de juros. Porque não adianta cair os juros se a empresa não tiver um operacional redondo. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é, aqui a posição hoje do clube, né? Então, sem citar nomes, né, a gente tem aqui a participação de todos os sócios e assim o que chama atenção é que a gente tem aqui é, a gente já tem um sócio aqui batendo 37, lembrando que pela instrução da CVM o máximo é 40%. Então esse sócio aí ele vai ter que, daqui a pouco ele não vai mais conseguir investir, né, a menos que os demais sócios aportem no clube e com isso essa participação de 37 caia e aí esse sócio ele vai conseguir aportar mais, tá? Então isso é um efeito aí que a gente tem que ficar de olho. Por que que é importante crescer, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente cresce o nosso patrimônio, a gente tem uns efeitos muito interessantes. Então, por exemplo, esse aqui é o extrato de março, tá? Em março, de proventos, ou seja, dividendos, juros sobre capital próprio e aluguel de ações que a gente ganha, porque outras pessoas alugam as nossas ações, né? A gente teve uma entrada de caixa de R$ 3.000. Tá? Isso aqui eu estou expurgando o aporte de 10 mil, tirei daqui, e estou expurgando o pagamento que a gente faz da taxa de administração, que está na casa aí de 870. Então, o que, que é interessante ver? No passado, quando a gente tinha um patrimônio líquido menor, e nós estávamos na ativa, onde a gente pagava uma taxa de administração maior, o que, que acontecia é que os nossos dividendos, em alguns casos, em alguns meses, não foram suficientes para cobrir o custo da taxa de administração. Tá? Então, hoje em dia, a gente vê aqui que a gente está ganhando 3 mil para pagar 800. Ah, mas isso aí aconteceu só em março? Não, vou mostrar que não. Né? Então, aqui, ó, isso aconteceu. Espera aí, vou mostrar para vocês aqui. É... Ah, ele saiu aqui. Mas, enfim.
depois eu mostro para vocês, mas isso aconteceu, já vem acontecendo há vários meses, tá? Então a gente não tem necessidade hoje de vender ação ou vender renda fixa para cobrir a taxa de administração, né? Então isso é muito bom. Então isso mostra que o clube está se pagando e, e a gente também tem aquele benefício fiscal, né? Então, por exemplo, recentemente a gente a gente vendeu bastante Klabin, né, para comprar esses outros papéis que eu falei, sem pagar juros, né? Então isso na pessoa física seria difícil, né? A gente ainda tem Klabin aqui na carteira, mas eu reduzi a posição porque eu achei que a gente estava muito exposto à celulose. Então Klabin que antes estava aqui com 5%, hoje está aí um pouco menos do que 4%. Então foi um movimento que eu fiz, tá? E também uma novidade que eu queria compartilhar com vocês, é, eu peguei aqui algumas situações muito favoráveis, elas às vezes aparecem e com papéis que são bons, mas a gente necessariamente a gente não quer aumentar muito aquele papel. Então a gente faz incursões rápidas, né? E como eu mostrei antes, eu venho já há bastante tempo trabalhando, né, nessa estratégia aqui semanal, que leva em consideração esses dois parâmetros aqui, né, o índice de força relativa e o estocástico. E vocês veem que é um setup que dá resultado, né, dependendo do papel, né, não é todo papel que encaixa nesse resultado, mas alguns papéis se encaixam bem. E então eu resolvi aqui criar uma pequena, pegar uma pequena parte do nosso patrimônio e tentar aproveitar essas oportunidades que aparecem de compra e venda, né, de trade. Então a gente está aqui com um resultado bem satisfatório. Isso aqui eu comecei aqui, ó, dia 8 de março, foi quando eu comprei as primeiras ações. Desculpa, 15 de fevereiro eu comprei Bradesco, foi quando o Bradesco caiu muito por causa do resultado trimestral. A gente já sabia que o Bradesco está passando aí por um período complicado, então eu fui e dei uma mordida lá de 200 ações, num preço muito baixo, depois comprei mais 200 e vi que Bradesco de lá para cá subiu bem. E os outros papéis vocês veem aí também, ó, JHSF também comprei um pouco, porque tinha dado uma queda, fui lá comprei, subiu pra caramba. Então você vê que em um mês aí, em um mês, enfim, no máximo, a gente já conseguiu um retorno expressivo. Então, isso aqui agora eu desmonto a operação, pego o dinheiro e compro os papéis que a gente quer manter a longo prazo. Tá bom? É isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Era isso que eu queria passar aí para vocês. E, de novo, uma boa Páscoa a todos. E vamos continuar o nosso trabalho aqui. Tem muita estrada pela frente, mas acho que ao longo do tempo a gente está acertando. Tá bom? Um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.